Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Semana muito importante pro Atlético, né? Semana que você tem um jogo relevante de Copa do Brasil. Tem um tufo de cabelo levantado, acho que eu consegui dar uma baixada e jogar um pouco da franja pro lado. Eu tô deixando esse cabelo grande, cara, às vezes dá uma ziquezira aqui. Mas enfim, semana importante pro Atlético, semana importante pra gente conseguir voltar pro G4 da Série B, ou quem sabe até pra liderança, né, já que são 2 pontos de distância. O Atlético foi parar em sétimo, mas são ainda 2 pontos de distância, então tem um confronto contra o Botafogo de São Paulo. E o confronto para você já construir uma boa vantagem contra o Brusque, lembrando que o Atlético goleou o Brusque em um jogo treino naquela pausa entre a eliminação do campeonato estadual pro Maringá e o início da Série B, então existe toda uma responsabilidade do Atlético fazer o papel dele. Eu consegui construir um resultado maneiro contra o Brusque, consegui construir um resultado relevante contra o Brusque. Então, assim, é uma semana de responsabilidade, sabe? É uma semana da gente conseguir entregar dentro de um contexto, 2 vitórias ali, pra gente ficar um pouco mais tranquilo dentro das competições, né? Já encaminhar a vaga contra o Brusque, eu volto a dizer, voltar ao G4, ou quem sabe voltar a ter a própria liderança da Série B. E se tem algo que tá me incomodando, cara, um pouquinho, principalmente do técnico Maurício Barbieri, o profissionalzinho, e não profissionalzinho no sentido de desmerecer o Barbieri de alguma forma, profissionalzinho no sentido de entender que é um apelido carinhoso. Vamos definir assim. Gosto de uma desculpa, né? Porque eu acho importante ele chegar e ele comunicar as dificuldades que existem hoje mediante a temporada do Atlético. E quando ele aceitou vir pro Atlético, ele sabia que essas dificuldades existiam. Ele sabia que, por exemplo, a gente teria um cenário de muita complicação na formação do elenco. É óbvio que a gente sabe que não tá sendo fácil para ele gerir um elenco de 40 jogadores entre chegadas e saídas que foram influenciados nessa mudança de temporada do Atlético. Ninguém tem dúvida disso, que é difícil. Ninguém tem dúvida que ele tá tendo um baita desafio nesse aspecto. Ninguém tem dúvida que o Barbieri é um técnico que tá numa condição de fazer um time jogar e ter a responsabilidade de subir depois de um ano de abaixamento e um ano que as cobranças elas estão sendo muito maiores do que naturalmente seriam. Ninguém tem dúvida que, ele perdeu jogadores importantes e que alguns jogadores importantes, não tiveram ali à disposição sempre por parte dele, como é o caso do Esquivel. Mas, bicho, beleza. Você sabe disso tudo. A gente sabe disso tudo. Mas, cara, assim, você tem 2 opções. E isso vai muito da personalidade. Eu acho que você teve 4 meses que você focou muito nos problemas. Agora eu queria que o Barbieri conseguisse pensar um pouquinho nas soluções. Porque existem soluções dentro do elenco do Atlético que estão sendo subaproveitadas. Então, assim, eu quero uma solução, por exemplo, pro Atlético não conseguir ficar com a bola. Pro Atlético ser um time com muita dificuldade de controlar jogo. Será que o João Cruz não seria uma boa solução e o Barbieri tá ignorando essa possibilidade? De utilizar um jogador com bom trato com a bola, bom capacidade de passe, para controlar essas ações? Aí você tem um problema, você tem uma solução. Ou quem sabe mudar a formação tática para ter mais um jogador por dentro. Algo que a gente elogiou quando ele fez, quando ele trouxe o Velasco para uma faixa mais central. É um problema campo e bola que ele poderia tá agindo diferente. Ele poderia estar entregando algo a mais. Ah, mas defensivamente. Defensivamente também. Se a gente ficar mais com a bola, a gente consegue se defender melhor. A gente gera mais perigo, a gente faz mais gols. Sabe? Será que não tá na hora da gente pensar em uma formação tática diferente? Nem só em organização ofensiva, mas quem sabe pensar num 3 zagueiros, 2 alas, 4 por dentro, um centroavante?
Uma formação mais equilibrada, que você distribui melhor seus jogadores? Ou uma formação que talvez você consiga se proteger melhor no momento que você vem sofrendo tantos gols? Um time que até se defende bem na maioria do tempo, mas vem sofrendo tantos gols. Será que não tem solução para isso? Será que não tem solução para, mesmo em um jogo de transição, a gente ter jogadores mais agudos, de mais enfrentamento, jogadores de mais um contra um, jogadores de mais construção, de vantagem pelos lados do campo, como Tevez, como Isaac? Tirar um pouquinho dessa burocracia que vem tendo de Luciano, tirar um pouquinho dessa burocracia que vem tendo do próprio Velasco? Então, assim, os problemas eles estão aí. Falta o Barbieri, com o elenco vasto que tem, encontrar soluções. Encontrar alternativas. Mudar um pouquinho a maneira de jogar. E não necessariamente mudar o plano inicial, que a gente sabe que ele gosta desse jogo de pressão, esse jogo posicional. Mas parece que o Barbieri, dentro da mesma música, ele tá no mesmo trecho, tá na mesma frase. Tá entalado ali. Então, até pensando em perspectiva de melhora, assim, qual o recado que o Barbieri vem dando pro torcedor do Atlético? Isso aqui vai dar certo. A gente vai repetir, 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 repetir até dar certo. Assim, qual o recado que eu acho que o torcedor do Atlético de alguma forma gostaria de ouvir? Cara, não tá dando certo. A gente não vai ter uma ruptura completa. A gente vai tentar uma mudança aqui, uma mudança ali. A gente vai optar em outros jogadores para ver se a gente encontra as respostas. E a partir do momento que a gente encontrar essas respostas positivamente, a gente vai alinhando e aprimorando nossa maneira de jogar. Só que aí volta o vídeo lá de 1 da tarde. É teimoso. É teimoso e é pouco maleável. É teimoso e tem pouco jogo de cintura nesse sentido. É teimoso e tem pouca capacidade de ir além. É muito duro falar isso de um treinador, mas tem pouca capacidade de ir além. Não tem mistério quanto a isso, não. Sabe? Então, por exemplo, eu vou citar aqui 5 soluções que ele poderia ter facilmente para a equipe ter, no mínimo, alternativas. Ele poderia pensar em botar o João Cruz como segundo volante para dar mais qualidade de passe, tá? É uma solução. Ele poderia pensar no Beleze na lateral direita para trazer um pouquinho mais de segurança. Beleze é um cara que quebra bem linhas, daria mais liberdade pro próprio Esquivel na esquerda. Poderia, em algum momento trazer o Velasco para fazer uma linha de 5 quando precisasse defender mais. É um jogador que eu acho que poderia fazer esse papel. A gente já falou de duas, utilizando jogadores da base. A gente pode ter, por exemplo, a alternativa de Isaac e Tevez juntos. Sabe? Que é uma alternativa que eu gosto muito para você ter mais esse um contra um forte. Ah, não gosto dessa alternativa? Traz alternativa pro Velasco pro meio para se aproximar com o Zapelli. Já foram 4 aqui. Em algum momento, a alternativa do Luiz Fernando jogando como um 9, já que você tem um jogo de muita transição, muito ataque ao espaço. Faz mais sentido do que você ter o Kardec ali. 5 soluções. Você pensa, por exemplo, em algum momento o Juliano junto com o Zapelli, para o Juliano fazer um papel quase que de um segundo atacante. Mais uma solução, mas não é nem solução, mas é mais uma alternativa. É mais uma busca para tentar fazer algo que foge do trivial. Hoje a gente tá muito entregue ao trivial. E entregue assim ao trivial, cara, não sei, não sei. Me incomoda, me incomoda. Chega de desculpa. Os problemas estão aí. Mas cadê as soluções, professor?